quer dizer, 2 vídeos, né, cada uma parte. Então, ó, como é que a gente vai ler o processo da digestão humana aqui, ó? Primeira coisa, a gente acabou de fazer a descrição anatômica e eu enumerei algumas regiões. Então, boca, estômago, intestino delgado, e lá no final eu escrevi o intestino grosso como absorção de água, tá? Por que eu separo os 3 compartimentos? Porque cada compartimento tem um pH diferente, tá? Cada compartimento tem um pH diferente. A boca, por exemplo, você sabe, não é? Se você já beijou, você sabe que o pH da boca é neutro. Por que eu falo isso e tiro sarro, na verdade? Porque o pH neutro, ele não tem sabor, né? Não tem sabor. Se você beijar e sentir um azedo, alguma coisa, é porque o pH é ácido, né? Azedo e tal. Então, geralmente, o pH da boca é neutro. Isso significa que as enzimas que atuam aqui na boca atuam no pH neutro. Tá? Que bom, né? A gente não precisa saber os valores. É 7, é de 6,8 a 7,2. Não precisa, é pH neutro. Fala assim. Que nem o estômago. Professor, mas eu li que é 2,5. Legal, 2,5. É pH ácido. Tá valendo. Né? Que o pH do intestino é 12 não sei quanto. É pH básico. Então, só guarda essa informação. pH neutro, pH ácido e pH básico. Tá? O neutro não tem sabor, o ácido tem o sabor azedo, né? E o sabor do básico é o adstringente, aquele que amarra a boca. Então tem aqui os 3 pHs em 3 compartimentos importantes na digestão. Cada enzima que vai atuar nesses compartimentos atua num pH específico, por isso que os compartimentos têm pH específico. E outra coisa, as enzimas trabalham a determinada temperatura, que aqui no caso, lógico, é a temperatura do nosso corpo, por volta de 36,5, 37 graus. Por que eu estou falando isso? Tem questões dessa aí para a gente fazer, com certeza. Nem olhei as questões, mas deve ter. Questões que os caras colocam são as mais clássicas da digestão. Eles colocam os tubinhos, com diferentes temperaturas, diferentes pHs, diferentes substâncias e pedem qual deles vai acontecer digestão ou não. O que não tiver perto do 37 graus não vai digerir. Tá 42, tá 10. Não tem digestão. A digestão acontece sempre na temperatura do corpo, tá? Na boca é uma coisa. Então, na boca é só uma coisa ali, ó, você tá vendo, né? O amido. No estômago é só uma coisa, a proteína. E no intestino delgado é um monte de coisa. Então, a gente faz geralmente por exclusão, né? Então, aonde começa a digestão? Começa na boca com qual substância? Com amido sob ação de qual enzima? Amilase salivar. Então, aqui eu coloquei numa ordem em que você tem, ó, a enzima, tá, de laranjinha. Então, aqui a gente tem a enzima. E, de verdinho, o chamado substrato. Substrato é o que a enzima digere. Ficou substrato, escrevi errado ainda. Então, o que essa enzima reage? Com o que ela reage? Tá? Qual o substrato dela? Então, a enzima e o seu substrato. Então, na boca tem a amilase salivar, tá? Que é a enzima que começa a digestão do amido. Por isso a importância de você deixar o alimento mais tempo do que você está acostumado na boca, fazer mastigação e tudo mais, para facilitar essas reações químicas. Quando chega no estômago, já muda. A enzima se chama pepsina. E o que ela digere? São as proteínas. Tá? Então, a pepsina digere proteínas. Então, a parte do pH, ó, que cada enzima, né, cada processo de quebra, de hidrólise, depende da temperatura, que é a temperatura do corpo, e um pH específico. Então, tipo, a enzima da boca, a enzima amilase salivar, nunca funcionaria em outro pH que não neutro. Ela não funciona, tá? Aí o cara vem, a enzima do estômago só atua em pH ácido. Né? O pessoal fala assim, ai meu Deus, dá até medo disso. Porque é difícil substâncias passarem pelo ácido do estômago. Não, cara, um monte de coisa passa pelo ácido do estômago. O ato de ser ácido não quer dizer nada. Né? O ato de ter HCl
não é nem para reagir destruindo nada. Não. O ato de ser ácido, o ato de ter HCl, é promover uma conversão enzimática. Porque, veja, ó, vamos pensar no estômago, já que eu fui para esse exemplo. Você tem lá pepsinogênio mais HCl vira pepsina. O que é isso? Se a célula produzisse por si só a enzima que digere proteína, ela digeria a si mesma. Percebe? Então é assim, ó, lá no seu estômago tem, deixa eu mudar de cor aqui, ó. Tem células, tá? Tem um grupo de células, vários grupos de células, mas tem células que produzem o HCl. E o HCl é jogado para fora da célula. Fica aqui. Tá? E tem células que produzem a enzima, que no caso é a prévia da enzima, que é o pepsinogênio. Pepsinogênio, e joga para fora. Então, o pepsinogênio é a enzima inativa, que só se torna ativa na presença do ácido, entendeu? Porque se ela já fosse ativa dentro da célula, ela digeriria a própria célula, tá? Perguntaram aqui se a Pepsi tem alguma coisa a ver. Reza a lenda que sim, porque o pH da Pepsi é o mesmo do HCl do estômago, 2,5, né? E aí imita o nome, né? Enfim, mas primeiro surgiu o nome pepsina, tá? Depois o refrigerante. Então, por que eu estou falando isso? Porque o ato do estômago ser ácido por si só não interfere em nada. Tá? Não interfere em nada. O ácido do estômago ele não serve para digerir nada. O ácido do estômago serve para ativar a enzima que vai fazer a digestão de proteína. Certo? E mesmo assim, ó, se só o ácido do estômago digerisse alguma coisa, como que ele não digere a tua célula? Tem uma camada de proteção? Tem uma camada de proteção, mas que seria facilmente danificada em algumas circunstâncias, né? Aproveitando esse dano no estômago, que tipo de dano, ou que tipo de alteração que te causa uma gastrite, por exemplo? Quando você vai pensando nessa, vou respondendo a Amanda aqui, ó. Se a enzima fosse ativa dentro da célula, e a célula tem uma membrana que é formada de proteína, ela digeriria a própria célula, tá? A enzima não digere a parede do estômago, ela só digere proteínas. E o muco que está lá, que é um muco de carboidratos, não sofre processo de digestão, né? Ó, alteração no pH, não é alteração no pH, é alteração na produção do ácido. Ó, tem um controle muito bem estabelecido, que aí a gente vai para uma parte que não tem na apostila, então presta atenção. A gente tem um controle muito bem estabelecido de como esses compartimentos trabalham. Tá? Então, por exemplo, quando a boca começar a trabalhar, ela vai induzir o estômago a trabalhar. Quando o estômago trabalhar, ela vai induzir o intestino a trabalhar. É uma ordem, uma sequência em cadeia. E tudo começa aqui, ó. Tudo começa no cérebro, tá? Quando você recebeu o estímulo visual ou olfativo, tá? Tem a ver, mas não é tão fácil assim. O chiclete, né, que estão perguntando. Você teve um estímulo visual ou olfativo, tá? Acontece um ato reflexo, que é uma resposta automática que a gente vai aprender no sistema nervoso, e a boca começa a salivar. Você começa a liberar a amilase salivar, né? Então, você pode ter terminado de almoçar, tem alguns alimentos que você sente o cheiro, você já começa a salivar, mesmo estando satisfeito, tá? Então, isso depende de um ato reflexo. Quando você coloca o alimento na boca e começa o ato mecânico de mastigar, abrir e fechar a boca, é produzido um hormônio chamado de gastrina. Olha o nome, gastrina. Atua no estômago, gástrico.
E esse hormônio faz o quê? Ele fecha esse compartimento de baixo, ele fecha esse músculo, trava esse músculo, abre o compartimento de cima e começa a liberação do ácido clorídrico e do pepsinogênio. Então, ele está preparando o estômago para a digestão, tá? Vou chegar lá. E aí o alimento vai preenchendo o estômago, vai preenchendo o estômago, vai inchando, inchando, inchando. E na parede do estômago, respondendo às perguntas aí do chat, tem baroreceptores, receptores de pressão, que quando são estimulados, quando a pressão está grande, tá? Quando a pressão está grande, te dão no cérebro a sensação de saciedade, né? Ele vai produzir uma substância que vai atuar no intestino, que ao mesmo tempo dá a sensação de saciedade. Alguém falou de esofagite. Ó, esofagite é assim, ó. O conteúdo do estômago está subindo para o esôfago. Está subindo aqui no esôfago. E isso está dando uma inflamação no esôfago dele. Pode ser, por exemplo, uma hérnia de hiato, que é o mais comum, né? Pode ser que ele tenha refluxo. Então aqui acontece o tal do refluxo, a hérnia de hiato, que são alterações que vão levar a esse problema no esôfago. Por quê? O esôfago não está preparado para o ácido clorídrico que está no estômago, só o estômago está. Tá? Então, no caso do impulso, né, que eu comentei aqui no início, da boca até o estômago, perceba, tem participação do cérebro, respondendo a inúmeras perguntas que fizeram sobre a gastrite aqui. Por que a gastrite geralmente tem causa nervosa? Porque depende disso aqui, cara. Ó. O estímulo a você comer